Iniciação Antiga e Moderna, Parte 2. A Iniciação Cristã Mística. Capítulo 2. O Ritual Místico do Batismo. Vale frisar que quase todos os sistemas religiosos prescreviam ablusões prévias ao celebrar as funções religiosas, e o culto realizado no antigo templo de Mistério Atlante, o tabernáculo no deserto, não foi exceção, como vimos nos artigos precedentes sobre símbolos da iniciação antiga e moderna. Após ter obtido a justificação pelo sacrifício no altar de bronze, o candidato se sentia compelido a se lavar no lavabo da consagração, o mar fundido. Antes de ter a permissão para receber as instruções sobre os deveres do seu ministério no próprio santuário. E está em conformidade com essa regra que nós encontramos no herói dos evangelhos, a caminho do Rio Jordão, onde ele passou pelo ritual místico do batismo. Quando ele emergiu, nós aprendemos que o Espírito desceu sobre ele. Portanto, é óbvio que aqueles que seguem o caminho da iniciação do cristão místico também devem ser batizados de maneira semelhante, antes de poderem receber o Espírito, que é para ser o seu verdadeiro líder, através de todas as ações e processos que lhes tentarão ou os colocarão à prova. Porém, o que constitui o batismo é uma questão que tem suscitado argumentos de intensidade quase inacreditável. Alguns alegam que está correto e que basta uma aspersão com água, e outros insistem na imersão de todo o corpo. Muitos dizem que é suficiente levar uma criança à igreja e aspergi-la com água, apesar de seu protesto, e pronto. Ela se torna uma cristã, uma herdeira do céu, ao passo que, se infelizmente ela morrer antes desse rito sagrado, inevitavelmente deverá ir para o inferno. Outros defendem uma posição mais lógica, que o desejo de um indivíduo para sua admissão na igreja é o fator principal e necessário para que o ritual seja eficaz. E, portanto, aguardam até a idade adulta antes de realizar a cerimônia, o que requer uma imersão de todo o corpo na água. Mas, seja o ritual realizado na infância ou na vida adulta, parece estranho que a imersão momentânea ou apenas a aspersão com água teria o poder de salvar a alma. E quando examinamos a vida subsequente daqueles que tenham sido batizados, mesmo em idade adulta, e com seu pleno consentimento e desejo, encontramos pouco ou nenhuma melhoria significativa na grande maioria deles. Portanto, parece evidente que esse não pode ser o ritual apropriado, porque o Espírito não desceu sobre eles. Consequentemente, devemos procurar uma outra explicação para o que constitui um verdadeiro ritual místico do batismo. Conta-se a história de um rei otomano que declarou guerra a uma nação vizinha. Travou inúmeras batalhas contra ela, com diferentes níveis de sucesso, mas finalmente foi vencido e levado cativo para o palácio do vitorioso, onde foi obrigado a trabalhar na mais servil condição como um escravo. Depois de muitos anos, a fortuna o favoreceu e ele fugiu para um país distante, onde, mediante muito trabalho árduo, ele adquiriu uma pequena propriedade, se casou e teve vários filhos, que cresceram ao seu redor. Finalmente se viu em seu leito de morte com uma idade bem avançada e, em um esforço de dar o seu último suspiro, ele se levantou sobre o travesseiro e olhou em volta, mas não havia ali nenhum dos seus filhos e de suas filhas. Ele não estava no lugar que havia considerado como seu lar por tantos anos, mas em seu próprio palácio, aquele em que ele pensava ter deixado em sua juventude. E ele estava tão jovem quanto naquele tempo. Lá ele se viu sentado em uma cadeira com uma bacia de água perto do seu queixo e um criado dedicado em lavar seus cabelos e sua barba. Tinha acabado de imergir seu rosto na água quando começou a sonhar com o início da guerra. E uma vida inteira tinha sido vivida na terra dos sonhos
e que durou poucos segundos, terminando tão logo retirou o rosto da água. Há milhares de outros casos para mostrar que fora do mundo físico o tempo é inexistente e as ocorrências milenares são facilmente revistas em poucos instantes. É também bem conhecido que quando as pessoas estão debaixo d'água e prestes a se afogar, toda a sua vida anterior é passada diante de seus olhos com uma clareza cristalina, mesmo os mínimos detalhes, que foram esquecidos durante o passar dos anos, se destacam nitidamente. Portanto, deve haver e há um repertório de eventos que podem ser contatados sob certas condições, quando os sentidos estão acalmados e nós estamos sonolentos ou à beira da morte. Para tornar mais claro o que foi dito acima, deve ser compreendido e tido em conta que o ser humano é um ser composto, tendo outros veículos mais sutis que interpenetram o corpo denso e que normalmente se considera o indivíduo como um todo. Durante a morte e o sono, o corpo denso se torna inconsciente devido a uma completa separação entre ele e os veículos mais sutis. Mas essa separação é somente parcial durante o sono com sonhos e pouco antes de um afogamento. Essa condição capacita o espírito a impressionar os acontecimentos no cérebro, com maior ou menor exatidão e de acordo com as circunstâncias particularmente, para aqueles incidentes que estão relacionados com ele próprio. À luz dessas coisas, é que nós devemos compreender o que realmente se constitui o ritual do batismo. De acordo com a teoria nebular, o que agora é a Terra foi outrora uma névoa ígnea luminosa que gradualmente se esfriou em contato com o frio do espaço. Esse contato do calor com o frio gerou uma difusão líquida ou condensada que se evaporava e que emergia do centro aquecido, até se condensar pelo frio e caindo novamente como uma difusão líquida ou condensada sobre o mundo aquecido. Assim, a superfície da Terra ficou sujeita à alternação entre liquefação e evaporação por muito tempo, até que finalmente ela se cristalizou em uma concha que cobriu inteiramente o centro ígneo. Essa concha de suave difusão líquida ou condensada em grande quantidade naturalmente gerou uma névoa que envolveu o planeta como uma atmosfera, e esse foi o berço de tudo o que tem sua existência na Terra, o ser humano, o animal e a planta. A Bíblia descreve essa condição no 2º capítulo de Gênesis, onde lemos que no tempo do primeiro ser humano, uma névoa subia da terra, pois ainda não havia chovido. Evidentemente que essa condição perdurou até o dilúvio, quando a difusão líquida ou condensada finalmente baixou e deixou a atmosfera clara, de modo que o arco-íris foi visto pela primeira vez. A escuridão foi dissipada e a era de alternância dia e noite, verão e inverno começou. Em um estudo da cosmologia e do relato pictórico da evolução fornecido no Edas do Norte, estimados entre os sábios da Escandinávia antes da era cristã, podemos aprender mais sobre esse período da história da Terra e da influência que tem sobre o nosso assunto. Do mesmo modo que ensinamos às nossas crianças, por meio de histórias e imagens, as verdades que eles não poderiam compreender intelectualmente, os líderes divinos da humanidade costumavam ensinar às almas infantis que estavam aos seus cuidados, utilizando ilustrações e alegorias, e por meio dessas as preparavam para ensinamentos mais elevados e nobres, a serem fornecidos em um futuro próximo. O grande poema épico, que é chamado O Anel dos Nibelungos, nos conta a história do que estamos buscando, a origem cósmica do ritual do batismo, e porque ele é necessariamente o primeiro passo para o desenvolvimento espiritual do cristão místico. A cosmogonia dos Edas é semelhante à da Bíblia,
em alguns aspectos e em outros fornece indicações que comprovam a teoria de Laplace. Transcrevemos a versão poética de Oehlenschläger. Na primitiva alvorada do ser, tudo era um abismo escuro. Nem o céu nem a terra eram conhecidos. A fria névoa e o gelo nocivo, ao norte do buraco escuro de Niflheim, nas montanhas se agrupavam. Do polo radiante de Muspel, para o sul, o fogo dominava. Então, depois de se passarem anos no meio do caos, se encontraram um sopro quente, explosão de Niflheim, o frio com calor fecundo. Portanto, gotas cheias foram formadas, vindas pelo ar celeste, da região de Muspel aquecido, produziu um grande Aurgelmer. Assim, pela ação do calor e do frio, Aurgelmer, ou como também é chamado o gigante Ymer, foi formado pela primeira vez. Esse foi o terreno com sementes férteis de onde surgiram as hierarquias espirituais, os espíritos da terra, do ar e da água, e finalmente do ser humano. Ao mesmo tempo, o Pai Todo-Poderoso criou a vaca Audhumla, de cujas 4 tetas saíam 4 jatos de leite, que nutriam todos os seres. Esses são os 4 éteres, um dos quais agora sustenta minerais. 2 alimentam a planta, 3 o animal, e todos os 4 alimentam o reino humano. Na Bíblia, eles são os 4 rios que saíam do Éden. Finalmente, como postulado pela ciência, uma crosta deve ter sido formada pela contínua ebulição da água, e dessa crosta seca ascendia uma névoa, conforme ensinado no 2º capítulo do Gênesis. Gradualmente, a névoa deve ter esfriado e condensado, bloqueando a luz do sol, de modo que teria sido impossível para a humanidade comum perceber o corpo, mesmo se tivesse a visão física, pois, sob tais condições, ela não necessitava mais de olhos. Do mesmo modo que uma toupeira que escava a terra não precisa. No entanto, não eram cegos, pois nos foi dito que eles viram a Deus. E como coisas espirituais e seres são percebidos espiritualmente, eles deviam ter sido dotados de visão espiritual. Nos mundos espirituais, há um padrão de realidade diferente da que temos aqui, a qual é a base dos mitos. Sob essas condições, lá não poderia haver conflitos de interesses, e a humanidade se considerava como a filha de um grande pai, enquanto vivia sob as águas da antiga Atlântida. O egoísmo surgiu no mundo somente quando a névoa se condensou e a humanidade teve que deixar a atmosfera aquosa da Atlântida. Quando os olhos dos seres humanos se abriram para que pudessem perceber o mundo físico e as coisas ali contidas, e quando cada um viu a si mesmo como separado e distinto de todos os outros, a consciência do eu e meu, você e seu, tomou forma nas mentes nascentes e um desejo egoísta e excessivo por bens materiais, chegando até o ponto da crueldade. Substituiu o sentimento de interesse comum e de compreensão mútua, bem como de solidariedade, em que cada um vivia sob as águas da antiga Atlântida. Desde aquela época e até os dias de hoje, o egoísmo é considerado uma atitude legítima. E mesmo em nossa alardeada civilização, o altruísmo continua sendo um sonho utópico, longe de ser aceito no dia a dia das pessoas. Tivesse a humanidade a permissão de trilhar o caminho do egoísmo sem obstruções ou impedimentos, é difícil prever onde isso tudo chegaria. Porém, sobre a imutável lei de consequência,
Toda causa deve produzir um efeito correspondente. O princípio do sofrimento nasceu do pecado, com o propósito benevolente de nos guiar de volta ao caminho da virtude. Isso requer muito sofrimento e muitas vidas para cumprir com esse propósito. Porém, finalmente, quando nos tornamos seres humanos sujeitos à angústia profunda, à tristeza e ao arrependimento, e nos familiarizarmos com ele, quando tivermos cultivado esta intensa e propensa compaixão que sente toda a miséria do mundo, quando o Cristo tiver nascido dentro de nós, então chega ao cristão místico aquela ardente aspiração para buscar e salvar aqueles que ainda se encontram perdidos, lhes mostrando o caminho para a eterna luz e paz. Entretanto, para indicar o caminho, nós devemos conhecer tal caminho. Sem uma verdadeira compreensão da causa da angústia profunda, tristeza ou do arrependimento, não podemos ensinar os outros a obter paz permanente. Nem pode essa compreensão da angústia profunda, tristeza ou do arrependimento, do pecado e da morte, ser obtida por meio de livros, de palestras, ou mesmo por meio de ensinamentos individuais de outra pessoa. Pelo menos, uma impressão suficientemente intensa para preencher todo o ser do aspirante não pode ser transmitida dessa forma. Somente o batismo alcançará o propósito de uma forma adequada. Por isso, o primeiro passo na vida de um cristão místico é o batismo. Contudo, quando dizemos batismo, necessariamente não estamos nos referindo ao batismo físico, onde o candidato é aspergido ou imerso e onde ele faz certas promessas àquele que o batiza. O batismo místico pode ocorrer tanto em um deserto quanto facilmente em uma ilha, porque é um processo espiritual com o objetivo de atingir um propósito espiritual. Pode ocorrer a qualquer hora da noite ou do dia, no verão ou no inverno. Assim, ele ocorre no momento em que o candidato sente, com suficiente intensidade, um intenso desejo, quase uma ansiedade, de conhecer a causa da angústia profunda, tristeza ou do arrependimento alheio e aliviá-la. Então o espírito é conduzido sob as águas da Atlântida, onde vê a condição primordial do amor fraternal e da afeição, onde percebe Deus como o grande Pai de seus filhos, e estão ali envolvidos por seu maravilhoso amor. E pelo retorno consciente a esse oceano de amor, o candidato se torna tão completamente imbuído com o sentimento de natureza ou caráter semelhante que o espírito de egoísmo é banido dele para sempre. É por causa dessa saturação com o espírito universal que ele, mais tarde, é capaz de dizer: aquele que quer pleitear contigo para tomar-te a túnica, deixa-lhe também a veste. E se alguém te obriga a andar 1 milha, caminha com ele 2, sentindo-se um com todos. O candidato nem mesmo considera o seu assassinato como maus tratos, mas pode dizer: Pai, perdoai-os. Eles são idênticos a si mesmo, que sofrem com sua ação. Ele é tanto o agressor quanto a vítima. Esse é o verdadeiro batismo espiritual do cristão místico. E qualquer outro batismo que não produza esse sentimento fraterno universal não é digno de ter esse nome.